Shalom, shalom, amados. Voltei, a primeira parte era mesmo uma adoração, mas eu quero compartilhar com você uma palavra tão poderosa, uma palavra que ainda arde no meu coração, uma palavra que tem queimado de forma sobrenatural, uma palavra que até mesmo nessa madrugada veio assim de uma forma sobrenatural e Deus começou a ministrar no meu coração e falar muitas coisas. E eu creio que é uma palavra tão poderosa, uma palavra muito conhecida, uma palavra que cabe tantas coisas a serem ministradas sobre ela. E essa palavra, ela falou muito. E hoje eu falei, meu Deus, que responsabilidade, né, que o Senhor está me ortogando de compartilhar ela com vocês. E eu sei que eu costumava fazer vídeos e entrar ao vivo e falar. E hoje o Senhor falou, não, não quero que você grave, eu quero que você fale ao vivo aquilo que eu tenho falado ao seu coração, aquilo que tem queimado ao meu coração. Então, eis-me aqui para compartilhar com vocês. Então, eu vou fazer a leitura, eu vou fazer pela Bíblia a mensagem. E a palavra de Deus está lá em Lucas. Hoje eu estou gravando aqui mesmo da minha casa. E vai falar assim, vai contar, né? Jesus vai contar uma parábola para nós. Ele contou uma história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, quero a minha herança agora mesmo. E o pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo, o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado, esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade e ele pensou, os trabalhadores do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos teus empregados já será muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho. E começou o discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado de filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou, rápido, traga uma roupa decente para ele. Traga também um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado e a festa começou.
Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa e, ao se aproximar, ouviu um som de música e danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo, e ele contou a novidade. O seu irmão voltou para casa, e o seu pai ficou tão contente em recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? Alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. O seu irmão estava morto, mas agora ele está vivo. Estava perdido, mas foi encontrado. E essa palavra, ela ainda está ardendo no meu coração, porque há muitas coisas a serem extraídas ainda dessa palavra para os nossos corações. Muitas coisas, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Graças a Deus, eu sei que tem aí pessoas assistindo. Eu tô vendo aqui que é a Marília. Beijos, Marília. Não sei se é a Rô. Rô, dá sinal que é você. Amém. E essa palavra na madrugada, ela veio com tanta força, queimou tanto dentro do meu coração e eu quis assim, não, Senhor, eu entendi tudo já que o Senhor falou e Ele continuou ministrando mais na minha vida, continuou falando mais sobre essa palavra e muito mais além. A questão de ser filho, de se sentir filho, de se sentir amado. E essa parábola, ela é muito rica. E aqui, nesse contexto todo de Lucas 15, a gente vai ver que os fariseus, na verdade, eles murmuram, eles fazem um questionamento, uma acusação contra Jesus, pelo fato que ali no capítulo de 15, ali no versículo 2, Jesus ele recebe os pecadores, mas ele não somente recebe, ele se assenta para comer com os pecadores. E isso é para os fariseus uma grande afronta para os judeus, porque eles eram pessoas entendidas, conhecedoras da lei. E então Jesus, o que Jesus faz? Jesus come com os pecadores, e isso é realmente um escândalo para os fariseus. Imagina um mestre, um rabino, alguém que se diz ser de Deus, comendo com pecadores, com publicanos, com meretrizes, com pessoas que a Bíblia vai falar, né? Em João 4, como a mulher samaritana, como pessoas que eram consideradas pessoas desprezíveis, irrelevantes, que era o samaritano. Imagina, e Jesus vem e faz exatamente isso. E Jesus é tão lindo que ele vai responder. Ele vai responder. E aí ele começou a falar muitas coisas ao meu coração, né? Porque ele é contestado ali, há uma murmuração acerca dele estar com os pecadores, receber os pecadores e ainda sentar para comer. Sendo que naquela cultura, comer, como a Bíblia vai dizer, é muito mais do que a gente diz hoje, que é estar em comunhão. Era muito mais do que estar em comunhão para eles. Né? Hoje a gente ainda senta aqui com as pessoas, a gente vai ao restaurante, senta com as pessoas que estão na mesa ao lado,
né? E praticamente há uma comunhão. E naquela época não, naquela época era mais do que uma comunhão. Então soava como uma grande afronta. Então Jesus, ele é tão lindo que ele vai responder. Ele vai responder essa acusação. A acusação é que tem contra ele, que ele recebe os pecadores e come com eles. E Jesus respondeu, contando, eu vou falar de forma bem resumida para poder liberar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E ele recebe, e aí Jesus recebe e ele começa a contar as parábolas. E as parábolas que ele vai responder é a parábola da ovelha perdida. É a primeira resposta que Jesus dá aos fariseus, que é a parábola da ovelha perdida. E essa ovelha perdida, ela está perdida do lado de fora. Depois, a segunda resposta que Jesus vai dar é a parábola da dracma. E essa dracma, ela está perdida dentro de casa. E a terceira, que é o que a gente está falando, que é do filho pródigo, ele vai contar essa parábola dizendo que há dois tipos de perdidos. Um dentro e um fora. E eu já ouvi algumas ministrações e realmente falar que é muito comentado sobre o filho pródigo, sobre o filho que foi, sobre a ovelha. E você vê que quando ele responde com essas duas parábolas anteriores, a da ovelha e da dracma, ele já está falando dos dois filhos. E isso ele começou a falar no meu coração. Eu já estou falando dos dois filhos. A minha resposta já está mostrando. E ele falou mais no meu coração, Isabela, eu estou falando do amor que eu tenho, tanto para com aquele que está perdido, quanto com aquele que está perdido fora e aquele que está perdido dentro. E ele começou a falar isso no meu coração. E eu disse, é verdade, Jesus. É o amor. É o amor de Jesus pela minha vida, pela tua vida. Então ali ele já começa a dizer, e um filho é como se ele representasse aquela ovelha perdida. E o outro como se ele representasse a dracma perdida dentro de casa. E por que Jesus fala que ele celebra aqui, que o pai vai lá, né? O pai, na verdade, vai lá e faz a festa e recebe esse filho. E ao mesmo tempo, se você olhar a parábola da dracma, o que a gente faz? A gente chama as amigas, a gente celebra, vamos procurar. A gente dá uma festa quando a gente acha a dracma. E Jesus já estava falando sobre isso. Então é uma resposta assim muito grandiosa, porque Jesus responde tudo sobre o filho pródigo anteriormente com essas duas parábolas. E aí ele começa, e aqui me chama a atenção que ele começa ali a falar de coisas que às vezes a gente passa despercebido, que são características que tem o filho que foi. E muitas vezes a gente vai lidar e vai conhecer pessoas que estão exatamente nessa situação. Como eu mesma falei, né? Eu fui uma filha pródiga, uma filha que esteve distante. E é tão interessante que a gente não vai ver com esses olhos, a gente não vai perceber essas características. Mas o Senhor trouxe exatamente para que nós possamos, não só para nós, mas ser realmente de uso para edificar a vida de outra pessoa e ajudar. Ah, é a Rosângela, vi? Sim, glória a Deus, que bom. Tem mais alguém aí? Não sei se é a Pamela. Glória a Deus que vocês estão aí. Deus é bom. E aí ele vai ilustrar aqui as características. Sabe o que me chama a atenção? Que o filho que foi, ele denota uma insatisfação muito grande com o pai. E muitas vezes nós estamos exatamente assim. Só que muitas vezes estando mesmo do lado de dentro. E quando eu colocar aqui, é bom a gente poder refletir que mesmo estando dentro da casa do pai, nós podemos estar da mesma maneira com as características daquele que saiu. A diferença muitas vezes é que aquele lá saiu. Né? Então ele demonstra o quê? Uma insatisfação com o pai. Ele demonstra isso indo para fora, saindo, se distanciando. E ele se distancia de tal maneira que aqui nessa Bíblia vai dar uma conotação de que ele foi para outro país, um lugar bem distante, para que não se tivesse notícias dele, ou também para que ele não tivesse, para que ele não fosse lembrado de quem ele era quando ele estava na casa de Deus,
para que ele não fosse lembrado assim, o quanto ele se alegrava quando ele estava na presença de Deus, ou as pessoas que o influenciavam a estar na casa de Deus, as pessoas que eram referências de Deus para a vida dele. Então por isso ele decide ir para um lugar mais distante. Eu creio assim, corta caminho, quando vê, meu Deus, lá vem aquele irmão, meu Deus, ele vai falar que eu estou fazendo fora, né? E ele vai para bem longe, mas quando ele vai para longe, por ele ser pródigo, por ele ser esbanjador, porque eu não falei, mas o significado original do pródigo é aquele que age além dos limites. Ele vai além dos limites, ele extravasa. E o pródigo, ele faz exatamente isso. Então ele gasta tudo. Então quando ele se encontra numa situação tão difícil ali, uma situação de escassez, de fome, ele começa a trabalhar ali, servir aquele senhor, no trabalho de servir aos porcos, ele olha aquilo, ele deseja comer aquilo, de tamanha fome. E aí ele lembra do pai. Aí ele lembra da casa do pai. E é muito forte isso. É muito forte no meu coração. Que aí ele lembra. Eu acredito que naquele momento ele refletiu, meu Deus, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra Deus, eu virei as costas, eu fui indiferente. Eu tive uma conotação de ser o quê? Totalmente me sentir senhor de mim mesmo, dona da minha própria vida, dona de tomar as minhas decisões, de agir como eu acho, como eu quero e seguir o destino que eu acho que é certo para mim. E me chama a atenção que Deus falou no meu coração, eu até falei que é algo dele pedir ali a herança, dai-me, pai, a parte. Então ele pede para o pai uma herança, e herança a gente só recebe quando os pais falecem. E ele pede com o pai vivo. E quando ele pede com o pai vivo, ele está querendo dizer, pai, para mim você está morto. Não serve. Pai, não significa mais nada para mim. Ali ele se afasta totalmente do pai. E ele também traz uma conotação para mim, muitas vezes, daquilo que nós nos aproximamos de Deus e só pedimos, dai-me, dai-me, dai-me. E o Senhor tem para nós, Ele tem para nós. Só que muitas vezes queremos antecipar, né? Pedindo. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração. Ele queria se satisfazer a qualquer custo. Então ele se permitiu, ele vendeu, ele gastou de forma assim, deliberadamente, tipo, não se importou, foi perdendo, foi gastando com mulheres, foi extravasando de todas as formas, sem pensar no amanhã. E muitas vezes é exatamente isso que acontece, né? A gente recebe algo de Deus e não sabemos como administrar isso e sairmos desperdiçando isso, jogando de forma tão sem valor. E o Senhor falando comigo, e eu quero falar um pouquinho desse filho, esse filho que fica, porque foi onde o Senhor começou a falar, que o que acontece? O filho que saiu, e que eu achei extraordinário quando o Senhor começou a falar comigo, ele manifestou tudo que estava dentro dele. Inclusive quando ele pede, quando ele sai, quando ele faz isso, ele já mostrou, né? Como uma ovelha perdida, ele já mostrou. Só que o que estava dentro, ele estava dentro, mas ele não tinha demonstrado. E quando é que ele demonstra isso? Ele demonstra quando o filho mais novo, que é o irmão mais novo, retorna. Eu falei, é verdade. E o Senhor falou, quantas pessoas estão dentro dos atos, dentro da casa do Senhor? E isso está dentro. Mas da maneira que adentra ali a casa, o irmão mais novo, o irmão arrependido, e Deus ordena, faça uma festa, coloca uma roupa nova, traz as sandálias,
Coloca o anel, que é a aliança que eu fiz, aliança de família, aliança que eu fiz com ela, com ele. O irmão que está dentro não aceita. O irmão que está dentro, ele não aceita, ele fica indignado, ele não quer a restauração, ele não quer a restauração da família, ele não quer a restauração daquele. Ele não quer, ele não deseja isso. Na verdade, ele não se relaciona com o pai. Ele se relaciona com as coisas do pai, ele se relaciona com os bens do pai, ele se relaciona com tudo aquilo que Deus pode proporcionar para ele. Ele se relaciona cada vez mais com os serviços, com as coisas, com os cuidados. Vê que ele cuidava, ele administrava a fazenda, ele cuidava dos funcionários. E ele diz que ele está tanto tempo com o pai, que ele faz tudo, que ele obedece os mandamentos, que ele está ali disponível para fazer. Porém, ele estava ali, mas ele não estava desfrutando do pai. Ele não estava desfrutando do amor. E Deus começou a falar no meu coração, dizer, olha, para manifestar o que tinha no filho mais velho, foi necessário trazer o filho mais novo. E quando ele chega ali, é externado, ali é colocado para fora o que tem dentro. Então, Jesus, quando ele conta essa parábola, ele diz, os dois estão perdidos. Tanto o que saiu, quanto aquele que ficou dentro de casa. Ficou em casa, mas ficou insatisfeito. Ficou em casa, mas não comemorou quando o irmão voltou. E quando chegou nessa madrugada, Deus começou a falar muito no meu coração. Muito, muito. E o Senhor falava, é esse tempo muitas vezes que nós estamos vivendo, em que a gente olha para Deus às vezes como um carrasco, como um Deus porque a gente pede e às vezes não acontece naquele momento e a gente fica... Dá-me, Senhor. E sabe, Deus, ele tem tudo pronto para mim e para você. Ele já tem tudo certo para mim e para você. Ele já tem. Muitas vezes nós não estamos prontos para receber aquilo que ele já nos deu. E aí começa o impasse. Aí começa a insegurança. E aí nós percebemos que estamos dentro da casa, mas nós não conhecemos a Jesus ainda. Nós estamos dentro da casa, mas nós não desfrutamos do amor de Jesus. E o Senhor, ele quer que nós venhamos a não sabermos somente que somos filhos. Porque nós sabemos, se eu perguntar, as pessoas vão dizer, eu sou filha de Deus, mas eu sou filha de Deus. Só que você fala que é filha de Deus, mas você não se sente como filha de Deus. Porque quando o irmão volta, o que está dentro da casa manifesta. Quer dizer, é como se ele dissesse, ele não se sentisse filho, ele não se sentisse amado. E Deus tem colocado no meu coração, nós precisamos nos sentir como filhos. E como nós nos sentimos como filho, nós realmente nos sentimos amados. E quando nós nos sentimos amados, isso vai refletir nas nossas atitudes, nas nossas ações. Nós não vamos querer fazer ou correr atrás de coisas para surpreender o Pai. Porque não tem nada que eu faça que vai fazer com que Ele me ame mais. Ou aquilo que eu não faça, que Ele vai me amar menos. Ele me ama, Ele te ama. Só que nós falamos sobre isso, nós falamos sobre amor, nós dizemos que nos sentimos, mas as nossas atitudes não demonstram que nós realmente acreditamos ou que vivamos esse amor de Cristo na nossa vida. Que realmente nós nos sentimos como aquele filho que de repente andou por tanto tempo lá fora e vem cheio de pedaços, com o coração ferido, e aí adentra e não consegue desfrutar desse amor, não consegue desfrutar da veste nova, não consegue desfrutar da festa, não consegue desfrutar das sandálias novas que o Pai colocou. E o que está dentro não consegue receber o irmão, não consegue desfrutar do amor, de todo o tempo que ali esteve com o Pai. E Deus fala ao meu coração, para que nós não sejamos assim, porque senão nós iremos de culto a culto, de tempo em tempo. E vamos entrar e sair, sem realmente desfrutar desse amor. E aí ele falou para mim, sobre... o título que eu gostaria de dar, e se eu pudesse dar, seria um título, não do filho pródigo, mas o título que eu daria a essa mensagem seria do Pai pródigo, Deus pródigo. Por quê?
Porque Deus pródigo, porque significa que esse sentido que ele vai além dos limites. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que extravasa, ele é um Deus infinito em amor. É por causa desse amor que eu e você estamos aqui hoje. Estamos vivos. Levantamos hoje. E ele começa a falar desse amor. E eu quero ler algo porque eu achei extraordinário. Porque quando você chega ali no 20, no versículo 20, no 24, 28, 31, 32, você descobre que a parábola, o tempo inteiro, Jesus estava falando de Deus. Falando do amor que o Pai tem. Que o amor que o Pai tem pelo aquele que está dentro da casa e pelo amor que Deus tem pelo aquele que saiu e que retornou. A parábola quer trazer esse amor. O Senhor quer que nós vivamos esse amor, não só por palavras, mas que nós sejamos tão constrangidos e venhamos a sentir isso dentro do nosso coração com toda a força, que nós vamos externar isso. De que maneira? Nós vamos externar quando o filho chegar, o filho, aquele que saiu, quando ele chegar, nós iremos nos alegrar juntamente, nós iremos celebrar juntamente, nós iremos manifestar realmente aquele amor, porque nós entendemos que nós estamos nos átrios, na casa do Pai, e que nós estamos desfrutando desse amor que o Pai nos dá. Nós não podemos estar na casa e ser como estranho, talvez nem reconhecer. Talvez tudo já está disponível para você na casa do Pai. Ou poderia dizer, tudo sempre esteve disponível para você, como ele mesmo fala ali com o filho. Que tudo está disponível, sempre esteve disponível. Só que talvez você, eu não sei em que lugar você se coloca aqui nessa palavra, não estávamos atentos. Mas a gente só se deu conta quando o irmão novo chegou. Aí a gente, mas por quê? Por que ele? Se eu estou aqui há tanto tempo. Está todo esse tempo fazendo, mas ainda não desfrutou do amor. Ainda não se sentiu amado de verdade pelo Pai. Ainda não fez as coisas por amor ao Pai. Tirar essa concepção da nossa mente de achar que o quanto eu faço, o mais que eu faço, é o que Deus vai olhar, Ele vai me amar. Não, Ele te ama. Ele te ama. E sabe que para nós vivermos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós também precisamos compreender essa dimensão desse amor. Porque esse amor, ele vai lançar fora todas as outras coisas. O amor de Deus vai nos curar de dentro para fora. E assim nós saberemos que todos os dias Ele tem festa para mim e para você. Tanto para aquele que voltou, como para aquele que está dentro da casa. Porque Ele mostra que Ele ama os dois. Por isso Ele fala da parábola da ovelha perdida e da dracma dentro de casa. E o que eu me maravilho é que esse Pai pródigo em amor, Deus é pródigo em amor, Ele vai além dos limites. Ele nunca desistiu do filho. E eu louvo a Deus porque Ele não desistiu de mim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Olha que bênção, Ele não desiste de nós. Ele vê o filho, Ele poderia esperar o filho vir totalmente ao encontro. Não, e Ele se move ao encontro desse filho. Ele ansiava pelo retorno desse filho. Ele recebe novamente o filho em amor e eu acho extraordinário porque ele não tem um amor limitado, ele não tem um amor que coloca pontos de exclamações, interrogações e será, eu amo ele talvez por isso? Não, ele simplesmente ama, ele não ama a conta gota, ele não ama se ou porquê ou para quê, ele ama. E é lindo esse amor. Ah, a irmã Marcele está aí também, amém, glória a Deus. Ele simplesmente ama. E Ele é um pai conciliador, Ele é um pai generoso, Ele é um pai altruísta. Ele é um pai que é ao contrário de egoísta, altruísta.
Ele é um pai generoso, ele é um pai amoroso. E é esse pai que nós devemos querer conhecer ele. Viver desse amor. Esse pai pródigo, e aí eu quero ler para vocês, ele não tem limites de amor. É um pai sem limites. E isso faz a gente lembrar de Deus. Deus é assim. Ele não tem limite, ele nos ama de tal maneira que nos constrange. Na verdade, quem é pródigo aqui é o pai. Esse pai é extremamente pródigo. Sim, pródigo, não no mesmo sentido do filho. Ele é pródigo em amor, porque o filho foi pródigo naquilo de desperdiçar, mas esse aqui não. Né? Ele foi pródigo porque ele foi além dos limites. E Deus não, ele vai além dos limites, mas ele extravasa em amor. O pai não vê limites no seu amor. Ele ama. Ele não ama conta-gotas. Ele ama sem medidas. Ele vai além dos limites. O filho faz errado, vai embora. O filho faz tudo que entristece. Mas o pai o recebe de volta, com amor. Ele faz festa, ele comemora, ele celebra. Esse pai faz nos lembrar muito de Deus. Ele não tem limites de amor. Deus tem um amor grandioso, infinito. Ele manifestou isso, Deus, através de Jesus. Sim, da pessoa de Jesus. Quando Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele manifestou esse amor. Ele entregou. E ali ele fez a maior demonstração de amor por mim e por você. E ele falou muito ao meu coração. Que nós estejamos preparados para amar, preparados para amar o filho que retornará à casa. Mas se nós que estamos dentro não descobrirmos no Senhor esse amor, não sabemos que nós estamos ali há tanto tempo e não entendemos isso, não teremos estrutura. Agiremos como diz aqui a palavra de Deus. E o que Deus quer que nós venhamos aprender através dessa palavra, para que nós não venhamos agir da mesma maneira. Mas sim celebrar o filho que retornou à casa. Celebrar com o pai a ovelha perdida. Dar uma festa. Correr para buscar as sandálias. Ajudar a colocar a roupa. E dizer, tá aqui a aliança. Tá aqui. Caiu um pouco a minha conexão da internet. E é isso que o Senhor quer. E Ele falou muito forte no meu coração. Tudo o que eu quero dizer sobre essa parábola, Isabela, é sobre o amor. O amor que eu tenho com o filho que foi e com o filho que está dentro da casa. É exatamente isso. Muitas vezes até nós nos atemos no que o que um fez de errado, no que o outro fez estando dentro. E o Senhor falou, eu amo os dois. Eu amo os dois. Mas é necessário que eu e você venhamos nos sentir amados assim, dessa maneira. E essa palavra, ela ardeu de tal maneira na minha vida, de tal maneira que eu não consegui. Quando chegou na madrugada, o Senhor me despertou e começou a falar comigo. Começou a falar e Ele disse assim, eu tenho muito mais para falar ainda. E é Deus nos preparando, é Deus nos ensinando. Porque quando nós entendermos esse amor e vivermos esse amor, nós teremos e seremos, e teremos atitudes e seremos diferentes. Sim, nós vamos exalar e vamos transmitir esse amor para os que estão dentro e para aqueles que o Senhor trará de volta. Nós seremos os primeiros a receber eles em amor. Por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Você pode ter começado mal. Você pode ter começado mal.
mas o fim quem vai determinar na tua vida é o Senhor Jesus. Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço porque tu preparaste as pessoas que estavam aí. É uma palavra que ainda queima no meu coração. Eu tenho certeza que ela teve coisas diferentes hoje. E eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço por cada uma, por cada pessoa que vai assistir. Pessoas que de repente estiveram distante do caminho, pessoas que estão aí pensando em voltar e lamenta e diz: Senhor, mas eu pequei, eu não cantei como deveria. Ah, Senhor, mas eu sei que essa palavra vai cair em terra, que é o coração. E ela vai germinar, Senhor, assim como um dia ela germinou no meu coração, assim como teu amor me trouxe de volta, o Senhor trará pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas decepcionadas, e Ele vai colocar em ti uma sandália nova, uma veste nova, e Ele vai dizer: a aliança está aqui, filho. Tá aqui, filha, a aliança de família, ela permanece aqui. Ela tá te aguardando, filho, para colocar no seu dedo. E você, filho, que está dentro, você é tão amado quanto. Você sempre esteve na minha presença. Desfrute do amor que eu tenho liberado sobre a tua vida todos os dias. Não desperdice. Não desperdice com excessos de coisas, de trabalho. Não queira se relacionar somente com as coisas. Mas desfrute do meu amor, porque ele está disponível para você. E quando você estiver tão cheio de tal maneira, você vai estar preparado para receber o irmão, aquele que vai vir todo ferido, todo machucado. E ele vai dizer: eu pequei contra ti, Pai, eu pequei contra Deus. E você, irmão mais velho, vai dizer: ah, o Senhor estava te esperando, entra porque há uma festa para ti, entra, meu irmão, porque você é amado, porque o Senhor diz: ah, não é aquele teu filho, não, é o meu irmão, esse que está lá é o meu irmão. Senhor, o meu irmão chegou na casa, o meu irmão está aqui, Pai. Ah, Senhor, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero, Senhor, a restauração do meu irmão. Porque nós somos uma família, Pai. Iremos estar no céu. Estaremos no céu juntos, Pai. E não é aquela pessoa, é o meu irmão, Pai. É o meu irmão, é a minha irmã, é o meu irmão que eu apresento diante de Ti, Senhor, nessa hora. O meu irmão que está ferido, o meu irmão que está jogado, o meu irmão que está na sarjeta, o meu irmão que está distante. É o meu irmão que eu apresento, Senhor. Que esse amor, Senhor, esse amor, Pai, que está queimando dentro do meu coração através dessa palavra, que a Tua palavra tem poder de curar e de libertar. Alcance vidas, alcance pessoas que vão assistir e que elas sejam constrangidas por esse amor, Pai, que somente vem de Ti, Senhor. Nada podemos, só queremos a Ti, Senhor, nada além. Nada além. Que Deus abençoe. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por participar. Obrigada por acreditar no amor de Cristo. Deus abençoe. Mulheres improváveis, assim como eu. Beijo da Isa da Hora. Fiquem com Deus.